Paz e bem a todos. Vamos dar início ao nosso podcast de hoje com o tema É Preciso Saber Viver. Vamos fazer nossa oração inicial, vamos ficar em sintonia com o Pai Maior. Pai de bondade, somos gratos pela Tua misericórdia, por nos proteger e proteger nossas famílias das tentações desse mundo. Conceda-nos sabedoria e coragem para que possamos enfrentar os desafios da vida e caminhar com firmeza no caminho da verdade. Agradecemos por estar sempre em nosso lado, por Sua bondade e graça. Que Tuas bênçãos estejam continuamente presentes em nossas vidas. Que assim seja. É preciso saber viver. Vou dar início com uma frase que diz: viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. Esse tema, é preciso saber viver, nos traz a importância de cuidar de si mesmo e tomar decisões conscientes para evitar sofrimentos futuros. A ideia central é que a vida é uma jornada cheia de desafios e para ter uma vida plena e satisfatória é necessário ter cuidado com as escolhas que fazemos. Vou ler um trecho do livro Respostas da Vida, psicografado por Chico. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. A receita de viver melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos, e quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida. Irmãos, ele deixa claro nesse trecho que viver é participar, viver é progredir, viver é elevar-se, viver é integrar-se. Ele nos mostra que possamos aprender a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida por si só nos fará receber o melhor dela própria. No Livro dos Espíritos, a questão 132 nos traz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que passamos por tantas provações que muitas das vezes achamos difícil a nossa caminhada? Os espíritos nos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outros objetivos, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. De acordo com a doutrina espírita, a vida é vista de forma sustentável, com o objetivo de que o indivíduo se encontre consigo mesmo e a descoberta do verdadeiro eu, do seu self. Nada acontece por acaso. O que nos parece, por ora, uma calamidade, tem sempre uma programação prévia nas esferas superiores, por mais que nosso entendimento limitado ainda não a compreenda. Tudo no universo é harmonia, é perfeição. A cada causa desviada do propósito do bem, advirá uma correção através de experiências por vezes dolorosas, mas necessária no retorno ao caminho reto. Refletir sobre a própria vida é uma necessidade que não deve ser deixada para depois. Parar um pouco de pensar freneticamente nos afazeres, nas conexões, em várias atividades ao mesmo tempo, sair dos pensamentos superficiais e aprofundar um pouco na nossa consciência, lugar onde mora o nosso eu verdadeiro, onde estão registradas nossas experiências e tudo o que fazemos, pensamos e sentimos, e que somente Deus conhece na totalidade.
A ansiedade gerada pela vida moderna, que impõe falsas necessidades de se acompanhar tudo e todos, comparar, ter que fazer isso ou aquilo, parecer, conseguir, adquirir como condições para alcançarmos a felicidade, acaba asfixiando o verdadeiro propósito da vida, distanciando-nos do significado real de estarmos aqui na Terra, deixando-nos, na maioria das vezes, vazios e inseguros, sem saber que rumo tomar, como barco sem vela. Encontrar o sentido da vida é descobrir a nossa singularidade, é encontrar o que nos define, o que define nossa história individual e como isso irá interagir com o coletivo, em termos de contribuição para o bem comum. É identificar o ser único, que cada um é, e conseguir perceber que a felicidade e a paz de espírito, tanto almejada, somente alcançamos quando fazemos o que realmente viemos fazer aqui na Terra, ou seja, cumprir o nosso dever, a nossa missão. André Luiz, por Valdo Vieira, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, ele nos traz: toda lei divina revela serena imparcialidade. A fuga à responsabilidade não diminui o quadro de nossas obrigações. Não adianta paralisares o teu relógio, porque as horas seguirão sempre, independentemente dele e de ti. Toda transformação moral há de ser profunda. Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. Caros irmãos, o Espiritismo nos orienta, nos ensina como viver proveitosamente, em plenitude de alegria e de paz, que, independentemente do momento em que estamos vivendo, que possamos ter a sabedoria de fazer dessa descoberta um aprendizado para o nosso crescimento moral e espiritual. Podemos então nos perguntar: qual a razão da nossa existência? Estamos aqui na vida humana como parte do nosso processo de aprendizado, de evolução. Retornaremos várias vezes para a vida humana para termos experiências e aprendermos com essas experiências. Podemos dizer também que a razão da nossa existência é um fragmento da realidade e se estende ao infinito no tempo em que diferentes dimensões se manifestam. A alma imortal sobrevive aos diversos ciclos de vida e morte, armazena em si os aprendizados num processo de depuração e evolução pessoal, a princípio também infinito. O bem viver é de responsabilidade nossa. O que estamos fazendo com a nossa vida? Como estamos nos comportando nas dificuldades apresentadas no dia a dia? No trecho da música É Preciso Saber Viver, nos faz analisar um pouco sobre isso, quando ele nos fala: toda pedra do caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. O trecho da música nos convida a pensar a respeito da vida, das decisões que precisamos tomar ao longo da nossa trajetória e as consequências dessas nossas escolhas. A canção expressa uma grande verdade: a vida é feita de escolhas. Todos nós, diariamente, nos deparamos com pessoas, com situações e fatos que nos instigam, exigindo-nos um posicionamento. Não há quem transite pelas estradas do mundo sem pedras em seu caminho. Nenhum de nós pode alimentar a ilusão de que não haverá espinhos que nos poderão ferir, mesmo que levemente. O que nos cabe é escolher como encarar tais situações, como lidar com pedras e espinhos. Alguns de nós acreditamos que a melhor forma de enfrentar essas situações é tendo como lema o olho por olho, dente por dente, conforme os registros do Antigo Testamento. Em outras situações, se alguém nos dificulta a vida, fazemos o mesmo. E em outras ainda, se somos vítimas de maledicências, traição, calúnia, arquitetamos situações para retribuir da mesma forma.
No entanto, meus irmãos, nós esquecemos de que, conforme cantam os poetas, se o mal e o bem existem, podemos fazer nossa opção. Muitas vezes, nos sentimos provocados por situações desagradáveis, como citamos acima. Reagimos por impulso para no momento seguinte nos arrependermos pelas consequências que nos alcançam. Portanto, o que nos cabe é saber viver. Saber viver, talvez, possa ser simplesmente mudar a postura perante a vida. O Espiritismo nos mostra que existem vários elementos relacionados com essa expressão, é preciso saber viver. Em outro trecho da mesma música, é preciso saber viver, ela nos diz o seguinte: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Esse trecho nos fala a respeito da importância de viver o agora, de ir atrás dos seus sonhos para transformá-lo em realidade. Todo homem reconhece, na lei natural, o direito de viver, que traz inscrito na sua consciência. Portanto, o direito desse bem deve ser inteiramente respeitado. É importante respeitar, defender, amar e servir a vida. Esse é o caminho para a justiça, o progresso, a liberdade, a paz e a felicidade. A vida é um patrimônio divino. Somos espíritos imortais que estão temporariamente encarnados. A vida atual é uma oportunidade para regular débitos de existências passadas. A vida é uma chance para semear virtudes que nos levarão ao encontro do Pai. A vida é uma oportunidade para amar e servir plenamente. E o que é saber viver? Meus irmãos, saber viver é saber o que é importante, o que é prioridade, o que te faz feliz e o que dá sentido à sua vida. Saber viver é o aqui e o agora, aproveitando cada momento presente. Saber viver é entender e aceitar que somos feitos de sentimentos, os quais têm sua função determinada em nosso processo evolutivo. Saber viver é lidar com as emoções e retirar o que há de bom em cada experiência vivida. Diante disso, é proposto pela doutrina 7 desafios. Desafios esses que nos ajudarão a descobrir como somos, como estou conduzindo a minha vida, como posso me conhecer e me entender melhor. São desafios básicos, mas de fundamental importância. Vamos conhecer qual é o primeiro desafio. Ela nos propõe: conheça a sua essência. Saber quem se é de verdade não é algo que se resume só em nosso nome, idade, profissão e posição que ocupa na sociedade, mas sim saber quais são as suas qualidades, seus pontos de melhoria, qual é o seu propósito, pelo que você deseja ser lembrado. Aí vem o nosso autoconhecimento, que é o primeiro passo para começar a viver de fato, assumindo o controle sobre os seus pensamentos, atitudes e emoções. Segundo desafio: cuide da sua autoestima. Para não viver de ilusões, é essencial que conheça o poder de ação que possui e sinta capaz de transformar sonhos e pensamentos em realidade. Então, cuide da sua autoestima, aprenda a se amar, aprenda a perdoar, a se respeitar. No terceiro desafio, ele nos propõe: evite comparações. Cada ser humano é único, pois é formado de uma única combinação exclusiva de experiências, pensamentos e sentimentos. Nesse sentido, se comparar com outras pessoas nunca é uma forma justa, seja para se colocar como superior ou inferior. O quarto desafio: viva o presente. Aqueles que vivem de ilusão desperdiçam seu precioso tempo imaginando como será o futuro, deixando de agir e desfrutar do seu presente. Quinto desafio: evite se deixar levar pelas aparências. Julgar uma pessoa por sua aparência nunca é justo e nem seguro. Ao mesmo tempo em que estará deixando de conhecê-la verdadeiramente, poderá correr o risco de se decepcionar.
Sexto desafio: não desanime frente aos obstáculos. Todas as pedras que surgirem no seu caminho podem ser retiradas. Por isso, não desanime quando se deparar com um obstáculo, mesmo que pareça desafiador. Em um primeiro momento, insista, persista, dê o seu melhor que irá conseguir. Além disso, todas essas experiências irão fazer de você uma pessoa mais forte, resiliente e que luta pela realização dos seus sonhos. Por fim, o último, mas não menos importante, o sétimo: seja fiel aos seus valores. Ser fiel aos seus valores, nesse sentido, sempre haverá vários caminhos, alguns bons e outros nem tanto. Cabe a você fazer as suas escolhas, sempre considerando os seus valores, a sua essência e o que acredita e deseja para a sua vida. Resta agora só pormos em prática e descobrirmos quanto é belo viver. Estamos chegando já no final do nosso podcast, com a certeza que todo coração necessita de amor. Hoje discernir como se ama e como se é amado. Que saber viver é entender e aceitar que somos feitos de sentimentos que têm uma função determinada no nosso processo evolutivo. Saber viver também é recomeçar de onde parou, sem esquecer a sua história. A vida não é um caminho fácil e que é necessário ter discernimento e sabedoria para não sofrer desnecessariamente no futuro. Que em meios a tantos caminhos e decisões a serem tomadas, é preciso saber viver. Então, a proposta nos foi lançada. Resta agora fazer a nossa parte. Finalizo com a mesma frase que iniciei. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. Vamos à nossa oração final. Agradecemos ao Pai pelos momentos e oportunidades que nos são dados e que a cada dia possamos valorizar a nossa encarnação, priorizando o nosso bem maior que Ele nos deu, que é a vida. Que é precisa cada dia, independentemente dos desafios, que possamos nos amar e nos respeitar e que sejamos sábios em saber que é preciso saber viver, que o Cristo esteja presente em nós. Muita paz.